Olá, estou aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou Túria Lopes e hoje eu vou dar uma dica de como tornar a aula mais interessante. Bem, a primeira dica de hoje é tornar a sua aula mais real. Eu sei que você já ouviu falar que você precisa relacionar o conteúdo da sua aula com a realidade e vida dos seus alunos. E isso realmente é muito importante. Eu já dei vários exemplos sobre isso em alguns outros vídeos e alguns artigos do meu blog, mas hoje eu vou dar mais exemplos. Peça para os seus alunos atuarem a algum fato ou acontecimento do conteúdo de sala de aula, como fosse uma peça de teatro. Mas não precisa ser só em aula de história, pode ser em qualquer outra disciplina. O aluno pode fingir seu pai corrigindo a prova do filho ou ajudando o filho a estudar. O aluno pode também fingir que está viajando e conhecendo vegetações diferentes, lugares diferentes. Ele pode também fingir que é um professor, por exemplo, de matemática, conversando com outro professor. Então, tem vários contextos que o aluno pode usar para falar sobre o seu conteúdo. Você pode separar os alunos em grupos de 4 a 6 alunos, por exemplo, e limitar o tempo, né, que eles devem apresentar. E também dar os tópicos que os alunos devem incluir nessa apresentação. E essa apresentação ela pode ocorrer no final, por exemplo, de cada capítulo. E deixe, né, os alunos criarem as falas, o contexto. Lembre-se que é super importante dar certa autonomia para os alunos, permitir que eles escolham. Isso faz com que eles engajem mais na aula, enfim, e participem mais. A outra dica é estimular discussões em sala de aula, que é extremamente importante para tornar a aula mais interessante e engajar mais os alunos. E também facilita muito e ajuda muito a desenvolver o pensamento crítico nos alunos, que é extremamente importante, né, para a vida acadêmica e vida profissional. E deve ser estimulado desde cedo, desde o ensino infantil. Bem, eu vou dar alguns exemplos e alguns tópicos de discussões que vocês podem fazer. Por exemplo, discutir sobre finais diferentes de uma história ou de um livro, ou discutir o que aconteceria se blá blá blá, ou por exemplo, se todo mundo jogasse lixo no chão, né? Então algumas possibilidades de alguns acontecimentos. Você pode pedir para um grupo de alunos dar um fato ou algum acontecimento, alguma coisa relacionada com a sua matéria. E o outro grupo de alunos, eles devem dizer se esse fato ou acontecimento é verdade ou mentira. E devem justificar também as suas respostas. Assim estimula bastante, né, a discussão entre os alunos. Você também pode pedir para os alunos falarem coisas positivas e negativas sobre um tema. Por exemplo, se lição de casa deve não existir. Então eles devem falar o que pode ser positivo nisso e o que pode ser negativo. Uma outra coisa também é você escolher um assunto, né, um tema, e pedir para os alunos relacionarem esse assunto com outra matéria ou com outros assuntos que eles já viram. Bem, então tem várias alternativas, várias possibilidades para vocês fazerem, né, discussões em grupo, em sala de aula. E é importante também criar um ambiente favorável e não ameaçador. Todos os alunos devem se sentir tranquilos para participar. Então é importante deixar as regras, né, de como essa discussão deve acontecer bem clara. É importante até escrever na lousa ou fazer um cartaz para lembrar os alunos. Então, por exemplo, colocar que quando um aluno estiver falando, o outro deve ouvir, que todos vão ter a chance de participar, que os alunos não devem desviar o assunto, né, mudar o foco, e todos precisam respeitar as opiniões, né, do colega. Bem, gente, obrigada por ficar aqui até o final. Se gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva ainda e vá lá conhecer o meu site, que é www.professorideal.com. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!